Olá, bem-vindos à aula 12, onde nós vamos continuar discutindo noção do microcanônico. Então, vejam, o que nós fizemos até agora foi mostrar os postulados da entropia, né? Os postulados da entropia, quando a energia é constante, a gente tem um número de estados. Tendo o número de estados, a gente fez como segundo postulado a entropia é dada por Cabot-Mantel, o log desta grandeza. Com isso, a gente tem uma conexão com a termodinâmica, eu espero que esteja clara nesse momento, né? E isso aqui acontece no limite termodinâmico, quando você fatora o N e divide a entropia, essa entropia, por N, que é um número de partículas, considerando esses limites aqui, que são esses limites, quer dizer, essas razões, quer dizer, a energia por partículas é finita, o volume por partículas é finito, mas vai tudo para infinito. Então, o terceiro postulado, vocês lembram que a entropia de um par de sistemas, dois sistemas, é a entropia total e a soma. Então, com isso aí, nós fizemos vários exemplos, eu vou, de novo, comentar isso com vocês. Quer dizer, no ensemble canônico, é isso que a gente tem que fazer. Você tem o número de estados, você tem, com isso você tem a entropia, né? Essa parte difícil, você achou isso aqui, você tem a entropia. Você tem a entropia, você tem a temperatura a partir de tomar essa derivada, né? E aqui a gente faz no limite termodinâmico para a derivada pequenininha, isso aqui dividido por N. Aí, com isso, a gente tem U, e a partir daí a gente tem as propriedades do sistema. Esse foi o procedimento que eu usei em todos os exemplos que nós fizemos até agora. E a gente mostrou primeiro, quando fizemos o ensemble microcanônico, que, usando aquele resultado de como é que os estados estão na superfície, numa hipersuperfície no espaço de fases, isso vai com o volume AN, isso aqui, volume AN é consequência das partículas serem interagentes. E essa energia aqui é como que os estados, todos que têm energia E, como que eles se distribuem naquela superfície, isso leva a esse resultado aqui, né? Então, nós obtivemos esse número. Uma vez que a gente tem esse número, a gente tem a entropia. Se a gente tem a entropia, a gente deriva a entropia com relação ao volume, tem a pressão, a entropia é essa. Então, se você faz, eu não vou fazer de novo, só estou comentando rápido, né? Se você deriva com relação ao volume, essa expressão, você obtém essa relação que leva a gente na lei dos gases. Se a gente deriva com relação à energia para obter a temperatura, a gente obtém essa expressão que nos dá a equipartição de energia. Então, o fato da gente ter gasto energia para fazer isso aqui, né, achar o número de estados com energia E volume V, leva a gente às leis clássicas da termodinâmica. Então, a maneira de tratar o problema usando mecânica estatística, usando esta entropia, nos leva aos resultados corretos. Então, o gás clássico, Chicago, funcionou. E aí eu falei que o gás clássico, no limite de NV e indo para infinito, acaba com essa expressão aqui, né? E se você volta, então a entropia correta é dada por isso. Essa é a entropia da mecânica estatística obtida no ensemble microcanônico. Então, essa é a conexão que a gente tem com a entropia. Aí nós discutimos o paramagneto ideal. O paramagneto ideal é a situação de spins numa rede isolante, né? Quer dizer, os spins estão fixos em cima de cada um dos átomos, e quando eu tenho um campo magnético na direção H, eu tenho uma energia menor quando eu fico ao longo do campo do que quando eu fico perpendicular. A gente viu que o hamiltoniano é esse, e se eu fixo a energia, isso corresponde a um número fixo de partículas com spin para cima, e, consequentemente, um número fixo de spin para baixo, porque a soma tem que dar isso aqui. E aí a gente mostrou que o número de estados é isso aqui, e agora escrito em termos de energia, usando esta relação, a gente escreve o número de estados dessa maneira. Tendo esse número de estados, a gente escreve a entropia, já no limite, né? Tem esse termo com sinal negativo, e esse termo com sinal positivo dentro, e tem um L de 2 aqui. Aí a gente viu que esta entropia é uma entropia
que é simétrica com relação ao zero, né? Eu tenho D de menos 1, todo mundo com o spin para baixo, para cima, ou todo mundo com o spin para baixo, ou todo mundo com o spin para cima, né? E a gente viu que a gente tem uma região de temperatura finita maior que zero, que é a temperatura física, e tem essa situação aqui, que é a situação que quando a gente ainda está com o campo na direção Z, mas os spins estão para baixo. Se mais spins estiverem para baixo do que para cima, a gente vai ter uma temperatura negativa. Quando a gente faz o estudo em função desta grandeza aqui. Então, existe um intervalo de energias, né, que corresponde a uma situação de mais spins para baixo do que spins para cima, corresponde à temperatura negativa. E a gente viu uma realização física disso aqui. A natureza não gosta muito disso, mas nós podemos fazer isso. O laser faz isso, né? O laser faz essa inversão de população e trata um sistema com temperatura negativa. Muito bom. Aí a gente tem a temperatura, só derivar a entropia. A gente tem daqui, inverte isso aqui, tem a energia. A energia tem essa relação, a gente já viu, né? Com relação à magnetização, por conta da definição. Então, se a energia é essa, a magnetização é essa aqui. E aí, como consequência disso, a gente estudou essa magnetização e viu que a gente reproduz os resultados importantes. A saturação, todos os pins na direção do campo, né, que isso acontece para campo grande ou para temperatura muito baixa. E quando a gente está na situação de campos baixos, ou T alta, né, a gente tem que esse número é pequeno, e aí M é proporcional ao campo. Então, você põe o campo, você tem como resposta o M, e o coeficiente da resposta é esse Ki, que é a suscetibilidade de Curie. E aí, por conta dessa suscetibilidade, aí a gente viu que a suscetibilidade de Curie, se você botar 1 sobre ela, isso é proporcional à temperatura, né? Então, é essa reta aqui, você põe os pontos aqui, você tem que extrapolar para zero, ou então você olha o que é essa coisa que diverge em T igual a zero. Então, resolvemos um problema, mas não resolvemos todos. A única coisa que nós resolvemos é um problema paramagnético, é um problema que tem os spins, mas eles não se ordenam assim, sem campo, né? Se puser campo, eles se ordenam, senão cada um faz o que quer e a gente não tem magnetização espontânea. Então, ferromagnetismo não é explicado por isso que eu fiz aqui, só o paramagnetismo. Isso acontece por quê? Porque nós não levamos em conta a interação entre os spins. Se a gente não leva em conta a interação entre os spins, é só isso que a gente consegue explicar. E a interação entre os spins vai ser uma coisa que vai ser feita depois e que envolve o aspecto quântico desse problema. Por enquanto, eu estou usando os aspectos clássicos. Então, essa é a suscetibilidade, é uma constante vezes tempo, temperatura. E aí a gente discutiu o sólido de Einstein. Né? O sólido de Einstein, você tem massas e molas, as massinhas ficam em torno da posição de equilíbrio, isso aí, esse colchão de molas, isso aí representa um sólido. Né? E se você trata ele com energias quânticas, você pensa que isso aqui é um monte de osciladores harmônicos, né? E o Einstein, como sempre, com as sacadas importantes que ele teve, ele falou, olha, o caso mais simples que eu posso tratar e que retrata o ponto importante que eu quero mostrar, que a temperatura vai para zero, é eu supor que todas as frequências são constantes. Existe um modo de vibração do sólido onde todas as frequências são iguais. Então, todas as frequências do problema são iguais. Então, você tem um monte de osciladores, você tem isso aqui que é a energia de ponto zero do nosso sistema, e você tem que os quanta desse sistema são esses números aqui, que estão distribuídos em N osciladores, em N caixas. Né? Aí eu mostrei que tem uma analogia entre caixas e divisórias, que levou a gente a achar um número de estados com a energia E e o número de estados N, que começa com isso aqui, mas a hora que eu pego o M desta energia, eu reescrevo isso desta maneira, e aí, com isso aqui, usando o ômega, função de E e N, que é o que está aqui, eu posso
achar a temperatura, não é? Porque eu posso escrever a entropia, tomo log, divido por N, e eu acabo que a entropia por partícula é dada por isso, e aí a temperatura é fazer essa derivada. Aí, se a gente faz a derivada, que eu fiz com vocês, a derivada dá isso aqui, então isso é a temperatura. E aí, essa expressão, a gente pode inverter. Então, a partir deste resultado, a gente tem o comportamento térmico, o comportamento termodinâmico do sólido de Einstein. Ou seja, é a resposta de como é o calor específico de um sólido quando você baixa a temperatura. Então, a gente vê que daqui, se eu inverter essa expressão, que é aquele procedimento que eu falei com vocês lá, a energia tem essa expressão, que eu mostrei o gráfico para vocês, e mostrei que, quando eu vou para temperaturas baixas, eu perco esse termo, só sobra isso, né? E a energia por partícula é esse valor aqui, que é um valor puramente quântico, né? Se eu estivesse fazendo um problema clássico, essa linha ela ia vir aqui e ia bater no zero. E aí, quando a gente faz o outro limite, o limite de alta temperatura, a gente chega à conclusão que U é proporcional à temperatura, que leva a um calor específico constante, que era o calor específico do Dulong-Petit. O calor específico de sólidos era constante. Todo mundo sabia isso. Só que quando se começou, em 1900, a baixar a temperatura, ficou claro que alguma coisa não estava funcionando. Aí o Einstein falou: o problema é quântico, as vibrações são quânticas, e se você leva em conta as vibrações quânticas, você vai ter um resultado melhor que do Dulong-Petit, que é esse resultado que tem resultado que tem esses dois limites. Muito bem. Então, o resultado do Dulong-Petit é essa reta aqui, né? Cuja derivada é uma constante. Acabou isso, né? É o resultado do Dulong-Petit. Altas temperaturas. Então, o problema em altas temperaturas, você não precisava fazer isso aqui. Você só precisa disso quando você vai para baixas temperaturas, que é quando os efeitos quânticos aparecem. E aí, tendo essa expressão, a gente calcula o calor específico, né? Se derivou com relação à energia, derivou a energia com relação à temperatura, e você tem o calor específico, que é essa expressão, e que tem este gráfico, e que eu mostrei que quando você está com temperaturas baixas, que aqui era constante, né? Longe. E aqui eu quero saber como é que a coisa se comporta quando eu vou para zero. Aí você faz a aproximação disso aqui pequeno, nesse limite, isso aqui é o caso geral. Nesse limite, isso cai exponencialmente. Tá? Então, o efeito quântico está aqui. E, no caso de temperatura alta, o calor específico é uma constante. Sai daqui também. Muito bom. Então, e aí eu falei da temperatura de Debye, contei todas as histórias para vocês, porque é a física das coisas. Aí, 2 aulas atrás, nós estudamos o sistema de 2 níveis, né? O sistema de 2 níveis é um sistema de N partículas onde você tem possibilidade de estar no primeiro ou no segundo nível. Isso aí é uma situação que é possível de fazer, é interessante e tem uma física interessante. Então, ou você está no estado, já que tem dois, um eu ponho no zero, o outro eu ponho no epsilon, né? Então, cada partícula pode estar nesse estado ou nesse estado. De novo, o sistema vai querer ficar aqui. A natureza gosta de economizar energia, então ela prefere ficar no estado mais baixo de energia. Mas aí a gente quer saber como é que é o número de estados desse sistema quando N1 estados, N1 partículas estão nesse estado e N2 partículas estão nesse. Você quer estudar isso em função do N. Aí a gente viu que a energia é dada por isso, o N2 é dado por isso, o N1 é dado por isso, né? A gente já discutiu isso aqui com calma, então só estou mostrando, mas isso aqui leva a eu substituir essas grandezas aqui, e eu tenho que N1 é isso e N2 é isso. Estou usando N2 e estou usando N1 aqui. Então, esse é o número de estados, essa era a parte difícil. Aí, tendo isso, a gente vai discutir a entropia. E a entropia desse sistema tem essa expressão. Tem essa expressão. E a gente faz o gráfico é assim, ele é simétrico com relação a epsilon sobre 2. De novo, até epsilon sobre 2, até energia epsilon sobre 2, a gente tem temperatura maior que zero. Então, aqui a gente começa com todo mundo no estado fundamental,
E quando a gente chega nesse ponto aqui, as coisas acontecem assim. Então, ó, quando eu estou aqui em U igual a zero, U igual a zero é S igual a zero. U igual a epsilon sobre 2 é a entropia máxima. Né? Esse valor aqui, cadê meu né? Isso aqui é a situação de entropia máxima. E aí, quando isso aqui acontece, quando o Boltzmann T é muito maior que a energia que eu estou considerando. Isso é o que a entropia nos diz. E o maior que zero é a região não física, que vocês viram que se realiza no laser, que eu mostrei na aula anterior. E aí, você tem o S, você deriva, acha a temperatura, inverte a temperatura, acha a expressão para energia por partícula, e a gente viu que aqui a gente pode definir essas probabilidades. A probabilidade de eu estar no estado 1, a probabilidade de eu estar no estado 2, aí eu já consigo fazer uma interpretação tudo em termos de energia, né? Que é o que a gente quer. Desculpe, em termos de temperatura, porque a energia, a descrição em termos de energia é a maneira como a gente trata esse problema, mas depois a gente vira as coisas e acha o resultado em termos de temperatura, que é o que a gente sempre quer, que é o que normalmente a gente faz no laboratório, né? Então, você tem a energia 1 tem essa probabilidade, a energia 2 tem essa probabilidade, e usando essas duas probabilidades, você vê que a energia é o valor médio, é multiplicar esta energia pela probabilidade dela, essa energia pela probabilidade dela e fazer a média, só tem dois estados. Então, a energia por partícula é dada pelaquela expressão que eu escrevi quando eu faço essa conta. E a energia tem esse gráfico que eu mostrei para vocês, e essas probabilidades aqui, elas apresentam os famosos fatores de Boltzmann, né? E isso aqui define a ocupação. Essa probabilidade aqui, ela define a ocupação no estado. A ocupação no estado 1, a ocupação no estado 2. Tá? E aqui a gente viu, quando a gente fez esse problema, que P1 é sempre maior que P2, né? Porque esse cara aqui tem que ser maior que esse por essa exponencial negativa. Mas existe um limite que quando t vai para infinito, esses dois p's ficam iguais. E aí P1 igual a P2 significa que eu estou indo com t para infinito. Estou indo aqui, ainda na parte física do meu diagrama. E essa parte aqui é a parte que corresponde a t. Então, aqui eu tenho estados igualmente populados, P1 igual a P2, porque t foi para infinito, né? Estou escrevendo U contra t. E depois eu posso achar a região de t menor que zero, quando eu passo de epsilon sobre 2. Então, essa é a história que a gente tem até agora, e a gente viu essas físicas, e tem mais uma coisa para fazer aqui, que é olhar, nesse caso, o calor específico. Então, eu mostrei para vocês que, nesse caso, é mais fácil, em vez de fazer du dt, fazer du de beta e de beta dt, porque beta é isso aqui, aí você acha a relação entre d beta dt, então você multiplica por esse coeficiente aqui e faz a derivada com relação a beta. E aí, quando você faz isso, faz essa troca de variáveis, você tem este resultado. Então, o calor específico é dado por essa expressão, né? E esse calor específico ele tem uma propriedade importante. Quando o beta-E vai para zero, ele vai para zero. Mas quando o beta-E vai para infinito, ele também vai para zero, né? Então, isso aqui é um caso especial, onde o calor específico ele começa em zero e acaba em zero. Então, este calor específico ele tem esta forma, quando você faz o gráfico, e quando você faz o cálculo numérico, você descobre que o topo da distribuição acontece para a temperatura 0,4 da relação energia sobre Boltzmann T. Tá? E isso aqui é um resultado famoso. Se você faz um gráfico de calor específico que começa em zero, sobe e cai, você sabe que você está tratando um sistema de dois níveis. Isso aí chama-se o efeito Schottky. Então, isso aqui é uma assinatura do sistema de dois níveis. Existem vários sistemas na natureza que se comportam como sistemas de dois níveis.
Bom, muito bem. Agora eu vou falar de uma coisa nova que vai antecipar o que vai acontecer para a nossa próxima aula. Tudo que a gente fez agora veio da gente estudar a interação térmica entre dois sistemas. Só que agora eu vou fazer a interação térmica entre o sistema que eu quero e um sistema que é muito grande comparado com o sistema que eu quero, e tudo está isolado. Então, de novo, toda a física que a gente andou fazendo funciona. Eu tenho dois sistemas e eu quero achar a física estatística desses dois sistemas. E nota, se esse sistema aqui é um reservatório térmico, é a história da piscina, né? A piscina e eu. Eu vou na piscina, a piscina está numa temperatura de 28 graus, e eu chego lá com temperatura de 36, né? Não estou com febre, estou com 36 graus, eu me jogo na piscina, eu posso trocar calor com a piscina o tempo todo, que a temperatura dela vai ficar a mesma, né? Aquilo é que sofro para tentar manter a minha temperatura nessa situação. Mas se eu ficar lá muito tempo, vai acabar entrando em equilíbrio isso, né? Ou então, se você quiser, você pega... Bom, deixa. Espero que esteja claro. Então, o que acontece é que aqui eu posso trocar energia com esse sistema. Esse sistema aqui vai ficar trocando energia com esse, e esse aqui vai manter a temperatura. A propriedade de um reservatório térmico é que ele mantém a temperatura independente de quanto ele troca energia, porque as energias dele são muito maiores do que a energia que esse sistema tem, o sistema de interesse. Então, a linha não muda devido à interação com o sistema A. Então, veja, se a linha recebe uma quantidade de calor do sistema A, o número de estados de a linha é ômega do reservatório E mais E. Tá? Aí eu pego esse cara aqui e vou expandir esse sistema em torno dessa... Esse Q é uma quantidade pequena, eu estou trocando uma quantidade pequena de calor entre esses dois sistemas. Então, eu posso pegar essa expressão aqui, tomar o log e expandir em série de Taylor em função desta quantidade. Então, a gente faz. O primeiro termo é o ln calculado nesse valor. Eu já passei para o lado de cá. A primeira derivada, com relação à energia, Q, meio da segunda derivada com relação a Q quadrado. Né? Só que eu estou aqui, esse sistema, ao contrário dos que a gente fez antes, esse sistema, por mais que eu troque calor aqui, a temperatura não muda. E vocês lembram que isso aqui é a definição de temperatura. Então, se isso aqui é uma constante, isso aqui, veja, não é? Isso aqui é a definição de beta. 1 sobre acabou de se manter. E aqui eu tenho a derivada de beta com relação à energia. Mas se a temperatura, se o sistema alinha, se o sistema A não muda, a temperatura dele não muda. Né? Então, o beta alinha, que vai me definir a temperatura do sistema, não muda, esse cara aqui tem que ser zero. Né? A é grande, beta não muda. Então, esse cara aqui tem que dar zero. Então, a nossa expressão ficou simples, né? Isso aqui é igual a isso, quando eu estou olhando um reservatório térmico. Então, quando E é muito maior do que E, típico desse meu sistema, eu tenho essa relação, que o ln de E mais Q, ganhei essa quantidade de calor, menos o ln que estava antes, é beta K. Aí eu pego, multiplico isso aqui por K Boltzmann, né? E aí o que eu tenho do lado de cá é a entropia, quando varia K, eu tinha essa entropia, e aí a entropia quando variou de cá. Então, isso aqui é a variação da entropia do lado de cá, e do lado daqui eu tenho Q, como eu multipliquei isso aqui por K Boltzmann, aqui o beta era 1 sobre K Boltzmann T. Veio um K Boltzmann aqui que cancelou, só ficou a temperatura. Então, ΔS, quando eu estou com o reservatório térmico, ΔS é a variação da entropia, quando eu troco calor com o meu sistema de interesse, isso é dado por Q sobre T. Aí, se você vai no limite de Q muito pequeno, isso dá ds, que é dQ sobre T. dQ sobre T é a definição de um reservatório térmico. Tá? Agora, ds igual a dQ sobre T é o que apareceu
na aula passada, no ciclo de Carnot, que foi o que levou à definição de entropia. Certo? Então, aqui, da nossa mecânica estatística, a gente chegou que, quando eu faço a mecânica estatística de um reservatório térmico, a variação da entropia é dada por dQdt, que é a maneira como a termodinâmica faz. Então, recuperamos a termodinâmica de um reservatório térmico. Tá? Isso vai ser útil na próxima aula. Muito bem. Então, visto isso, vamos estudar o gás de Boltzmann. Boltzmann era um visionário, né? Então, ele pensou o seguinte: vamos fazer um sistema de N partículas com energia I. Agora, eu vou fazer a seguinte suposição. O Boltzmann era um cara que, antes das pessoas se preocuparem com átomos, tinha pessoa que não achava que átomo era uma coisa que fazia sentido, o Boltzmann pensava em átomos. Tem até um livro que diz assim: Boltzmann, o homem que acreditava em átomos, né? Então, o Boltzmann, ele acreditava nos átomos. Então, ele falou: olha, eu vou fazer um modelo simples de um átomo, um toy model, né, um modelo de brincadeira, e eu vou generalizar o que a gente acabou de fazer no sistema de dois níveis para um átomo. Então, esse meu átomo, naquela época não se sabia isso, mas ele falou: esse meu átomo ele vai ter energias discretas. Tá? Então, vamos supor que, de alguma forma, você descobriu para um dado átomo quais são as energias que esse átomo pode estar. Então, ele tem a energia E0, E1, E2, E3, E4. Como é que é essa dispersão das energias? Não importa. O que importa é que o sistema é discreto. Tá? Então, eu tenho estado 1, estado 2, estado 3. Cada partícula tem uma energia que pode ser. Essas são as energias de uma partícula. Então, a pergunta que você pode fazer é o seguinte: você pode olhar esse problema não olhando as partículas, mas olhando a ocupação. Porque, assim, você vai na primeira partícula e fala: qual que é a energia que está na primeira partícula? Ele pode estar na energia E2. Né? Então, essas aqui são as energias de uma partícula. Então, a partícula 1 pode estar na energia 1, a partícula E2 pode estar na energia E3 e assim por diante, né? Agora, a gente pode pensar, então, da seguinte maneira: quantas partículas estão... Você faz a coisa ao contrário. A pergunta é: quantas partículas estão com a energia 1? Essa é a energia 1 que uma partícula pode ter. Agora, várias das partículas podem estar com a energia E1. Várias podem estar com a energia E2. Então, eu falo: olha, existem, das N partículas que eu tenho, N1 partículas tem energia E1. N2 partículas têm energia 2. N3 partículas têm energia E3. Tá? E assim por diante. Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode escrever o número de maneiras de distribuir essas partículas, que é assim, né? Quer dizer, se eu tenho N1 partículas no estado E1, isso são várias partículas. Se eu trocar as energias, nada muda. Então, eu tenho que tirar N1 fatorial. Mesma coisa para N2 fatorial. Então, o número total de estados possíveis, se elas fossem distinguíveis, seria N. Mas todas as partículas que estão no estado N1, né, na energia N1, se eu troco, nada acontece. N2, mesma coisa. Tá? Então, isso aqui é o número de partículas que eu tenho para essa distribuição em termos da energia e do número de partículas. Então, mas esse número aqui, ele não é qualquer, ele tem um vínculo, porque eu estou com energia N, desculpa, estou com energia N e eu tenho N partículas. Tá? Então, esse número aqui tem que acontecer, esses N's aqui, eles têm um vínculo. Se eu somar quantos átomos estão na energia 1, quantos estão na energia 2, quantos estão na energia 3, essa soma tem que dar o número de átomos no meu sistema. E a energia do sistema é a mesma coisa. Se eu tenho N átomos com a energia, N1 átomos com a energia E1, se eu tenho, na energia 1 eu tenho N1 átomos, na energia 2 eu tenho N2 átomos, e assim por diante. Então, assim, usando o número de ocupação, eu consigo calcular a energia.
Tá? Eu tenho N partículas que estão nesta energia. E eu somo sobre todas. Então, eu tenho que fazer um estudo desta grandeza com esses dois vínculos. Com essa grandeza aqui é o que levaria a gente à entropia. Né? Então, a probabilidade de encontrar o nosso sistema nessas condições ele é proporcional a este objeto aqui. Agora, eu quero o número de ocupação de equilíbrio do meu sistema. Então, o que eu quero é minimizar esta grandeza. Mas aí vocês lembram que eu nunca minimizo a grandeza, eu minimizo o log da grandeza, porque o log da grandeza é que é a entropia. Então, eu vou pegar... Só que como eu tenho que minimizar isso, segundo aqueles vínculos, a gente usa uma coisa que vocês certamente já viram acontecer em física, em outros cursos, a gente vai usar multiplicadores de Lagrange. Então, eu vou escrever uma função, que é a função desta distribuição, e a função de uma constante que está associada ao vínculo número de partículas e uma constante que está associada ao vínculo energia. Então, essa função é assim, é o ln do número de partículas, que eu quero minimizar ou maximizar. Quero só o máximo, desculpe, né? E isso aqui tem que ter um vínculo que é lambda1 n menos esse número. Quer dizer, isso aqui tem que ser satisfeito. E lambda2, a energia, tem que corresponder a isso aqui. Então, a maneira de você impor que esta grandeza, a gente pode estudar ela, mas ela está presa a esses vínculos, esses números não são quaisquer, eles estão amarrados por essa relação, e essa relação é escrever dessa maneira, e a gente tem que achar lambda1 e lambda2. E, basicamente, eu vou maximizar esta grandeza aqui. Então, veja, a extremização em relação aos multiplicadores de Lagrange, a gente vai fazer para o log da função. Então, veja, o log da função ele vai ser um monte de termos, n, ln de n, n1, ln de n1, até que tem um cara que é o menos nk, ln de k, nk. Certo? N1, 2, 3, até nn. Esse aqui é um cara típico. E o que eu quero é que eu vou derivar com relação a nk. Tá? Então, se eu derivo aquela expressão que eu tive lá com relação a nk, se eu derivo este cara com relação a nk, eu obtenho ln de k. Tá? Se eu derivo Deixa eu mostrar aqui. Se eu derivo esse cara aqui, que é n ln de k, eu obtenho aquele resultado. Se eu derivo aqui, se eu derivo isso aqui, se eu derivo esse cara com relação a nk, o único cara que vai sobreviver é nk. Aqui, que eu derivo da 1, então dá lambda 1. Quando eu derivo aqui, e eu derivo esse cara, isso aqui dá 0, e quando eu derivo aqui o nk, cai um epsilon j. Então, é por isso que a nossa expressão fica, então, menos ln de nk, né, da derivada desse cara, lambda 1 e menos lambda 2. Isso é igual a 0. Se isso é igual a 0, eu passo esses caras para o lado de cá e tomo a exponencial. Se eu tomo a exponencial do lado de cá, eu fico com n, né? Isso vai ser uma exponencial. Eu passei esse cara para o lado de cá, ele ficou positivo, eu tomei a exponencial. Deu n. A exponencial do log é n. E aqui eu tenho a exponencial desses dois números aqui, que é a exponencial, que é o produto das exponenciais. Né? Então, a exponencial de lambda 2, exponencial de lambda 1, dessa forma, e isto é o nk, o número que eu estou querendo determinar. Acontece o seguinte, lembram que um dos vínculos é somar os nk todo e dar n? Então, vamos somar nk. Se eu fizer n é soma de nk, soma dessa expressão. Isso aqui é simplesmente essa exponencial aqui do lado de fora, e eu tenho soma da exponencial desse cara aqui. Certo? Bom, agora o que eu posso fazer é que eu divido nk por n,
E quando eu faço essa divisão, essa exponencial aqui vai embora. E eu fico com esta exponencial em cima dessa soma. Tá? Então, se eu divido isso aqui, eu obtenho o que vai aparecer na próxima imagem. nk dividido por n é a exponencial de menos lambda 2, a energia, dividido pelo somatório da exponencial de menos lambda 2, energia. Bem, esse denominador aqui eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de Z1. Isso aqui é a soma das energias de uma partícula. Por isso que ele chama Z1, de uma partícula. Então, essa é a soma. Vou chamar de Z1. Então, eu tenho essa soma. Eu não sei se é óbvio para vocês, mas esse lambda aqui ele deve ser inversamente proporcional à temperatura. Nós vamos mostrar isso. Mas, então, o fato é que este número aqui, nk, ele é n multiplicado por essa exponencial e dividido por Z1. Né? Então, veja, essa expressão aqui, ela tem a forma parecida com aquela que eu acabei de mostrar do fator de ocupação de Boltzmann para a energia EJ. Então, veja, exponencial de EK. Só que lá no nosso problema apareceu a exponencial EK dividido por que Boltzmann tem. Então, esse cara aqui deve ser que Boltzmann. Bom, então vamos mostrar isso. Então, veja, a outra, eu usei, para chegar aqui, eu usei o vínculo do número de partículas. Agora eu vou usar o vínculo da energia. A energia é soma de EK, NK. E esse NK, eu vou usar esse aqui. Ó. NK, ele é N multiplicado por essa exponencial e dividido por essa soma. Então, N, ó, isso aqui está colocado aqui. Então, soma de NK é somar EK multiplicado pela exponencial dividido por esse número e tem o N aqui. Tá certo? Então, esta é a energia. Aí o Boltzmann pensa o seguinte: o que eu sei? Nessa época, o Boltzmann só sabia mecânica clássica. Então, ele falou: olha, esse é um toy model, mas no final do dia, né? Como diziam os americanos, in the end of the day, né? Ao final do dia, a energia tem que ser o número de partículas multiplicado pelaquela energia, que foi a primeira coisa que a gente fez na aula de hoje, a equipartição de energia. Né? A energia ela vai ser o número de partículas multiplicado por 3 sobre 2 que acabou de se manter, que é a energia por partícula. Né? Então, a mecânica clássica me diz isso, que a energia do meu sistema deve ser isso aqui. Então, essa expressão está associada a isso aqui. Aí, a gente pode pensar o seguinte: se eu derivar, veja, se eu derivar o Z1, se eu derivar o Z1 e trocar o sinal, então eu vou pegar Z1 e vou derivar, veja, eu vou derivar com relação ao lambda 2. Então, eu pego o Z1 e derivo com relação ao lambda 2. Tá? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que cai uma... Desculpe, se eu tomar o log do Z1 e derivar, então fica log dessa soma, quando eu derivo log, dá 1 sobre a soma. E aí eu tenho que derivar a função. Né? Aí, quando eu venho e derivo esta função, eu derivo com relação ao lambda 2, cai um epsilon aqui na frente. E um sinal menos. Tá? Então, a derivada do ln do Z1, trocado o sinal, é a energia. Né? Se eu faço essa derivada, eu tenho esse resultado. Veja, se eu tomo log disso aqui, eu derivo, dá esse denominador, e aí eu tenho que derivar essa expressão, a exponencial, certo? Quando eu derivo a exponencial, eu vou ter, com relação ao lambda, cai um E1, que vem aqui.
Então, eu tenho essa expressão. Então, a derivada do log disso aqui, com sinal menos, é exatamente essa expressão aqui. Então, a energia é isso. Então, menos a derivada com relação a lambda2 do ln de Z1 é 3 sobre 2, acabou de se manter. Porque a única coisa que eu sei é física clássica. Só que agora, já que eu sei física clássica, eu vou supor que as energias que eu tenho naquela conta que eu mostrei há pouco aqui, as energias são mv², tá? A energia da partícula livre. Então, o Z1 vai ser Z1, que é a exponencial de menos lambda2 EI. Aqui no EI, eu vou substituir essa energia aqui. Tá? Então, o Z1, eu vou poder escrever assim. O Z1, ele é a soma sobre todos os estados, no caso, é sobre todas as velocidades, tá certo? E eu estou em 3 dimensões. Então, eu tenho que somar. Essa soma é exponencial de menos lambda a energia, que é essa, e eu tenho que somar sobre todos os valores. Então, eu somo sobre todos os V's, em 3 dimensões, D3V. Essa integral aqui, vocês lembram? Isso aqui é a integral de dvx, exponencial de mvx ao quadrado, dvy, exponencial de mvy ao quadrado, exponencial dvz, exponencial de mvz. Produto de 3 integrais iguais em D3V. Ou então, se você quiser, você faz em coordenadas esféricas da mesma coisa. Mas é mais fácil pensar que aqui eu tenho um produto de 3 integrais para x, vx, vy e vz. A integral, se eu não tivesse isso aqui, se fosse só v, o vx, vy, vz, essa integral é a integral de dx exponencial de alfa x2. Isso aí dá aquela conta que é 2π lambda m a meio. Como eu tenho 3 integrais, fica 3 sobre 2. Então, Z1, se eu uso o limite clássico, o Z1 é escrito como 2π lambda 2m a 3 sobre 2. Então, se eu tenho o Z1 agora escrito classicamente, eu faço essa derivada. Então, se eu derivar o ln, né, eu tomo ln, é o que eu preciso, ln de Z1. Se eu tomo ln de Z1, isso aqui fica 3 sobre 2 ln de lambda 2 e o resto é constantes. Aí eu derivo isso. Menos a derivada com relação a lambda 2 do ln, dá 3 sobre 2, 1 sobre lambda 2. Então, veja, isso aqui e isso é a mesma expressão. Então, isso é igual a isso. Então, 3 sobre 2 acabou de se manter, 3 sobre 2, 1 sobre lambda 2. Conclusão? 1 sobre lambda 2 acabou de se manter. Ou então, lambda 2 é 1 sobre acabou de se manter. Então, lambda 2 é o beta. Certo? Muito bom. Então, resolvemos o problema, né? Quer dizer, o nosso problema... Voltando aqui. O nosso problema, então, é que aqui, esse Z1 é soma da exponencial de energia dividido por acabou de se manter. Então, veja, o que eu consegui é que o nk dividido por n, eu posso dizer que isso aqui é uma função multiplicada por D3V, quando eu faço o limite clássico. D3, velocidade, agora eu vou usar em coordenadas esféricas, é 4πv2dv. Aí, se eu substituo na minha expressão de n sobre v, usando meio de mv², eu tenho 2π, acabou de se manter m, isso aqui é o 1 sobre a soma. Né? Então, isso aqui é o nk. Eu estou pegando um termo. Eu estou pegando a exponencial da energia EK. A exponencial é menos mv2 sobre 2 dividido por acabou de se manter. Essa é a exponencial
do NK. A energia EK virou mv2/2. E o lambda acabou de se manter. E isso aqui é o denominador, que a gente acabou de fazer a conta, e ele está invertido agora, por isso, como ele vem no denominador, ele é -3/2. Então, esse é o P. Se eu multiplico por D3V e deixo só o DVzinho fora, o PM de V agora... Aqui está V, mas, de fato, aqui as coisas só dependem do módulo de V, né? Então, isso aqui não é vetor mais, é o escalar. Por isso que eu pude fazer essa conta. Então, veja, isso aqui deu 4π, 2π acabou de se manter sobre M, a -3/2, V2 exponencial disso aqui. Isso aqui está escrito MB aqui, porque isso aqui é a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, que a gente obteve fazendo o limite clássico do gás de Boltzmann. Tá? E usando o que o Boltzmann sabia. Então, o toy model do Boltzmann, ele indica, né, um futuro que, de fato, a gente vai ter que fazer contas com estados discretos, porque os átomos têm energias discretas, mas a hora que ele usa o limite clássico para entender alguma coisa, ele mostra que você tem uma definição do NK, onde aparece o Boltzmann T direitinho para definir as coisas, e mostra que, como consequência disso, em duas linhas, você tira a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Né? Então, esse resultado aqui é a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, que vai aparecer de novo em outro contexto, mas fizemos aqui, fazendo essa formulação de mecânica estatística. Tá? De novo, a única coisa que a gente usou foi contar os estados discretos e depois levar eles para o limite clássico, onde a energia é meio de mv2, porque as partículas são livres, são não interagentes. Certo? Então, aprendemos mais uma coisa interessante aqui. E agora eu queria, então, concluir dizendo para vocês o seguinte. Então, o que a gente fez até agora? A hora que a mecânica estatística entrou, nós estudamos vários sistemas com energia constante, e a gente mostrou que, quando a energia é constante, a descrição que a gente precisa fazer é achar todos os estados igualmente prováveis associados a essa energia. Uma vez que a gente achou isso, a gente escreve diretamente a entropia e você tem um ensemble canônico. E aí você pode comparar o ensemble canônico com a termodinâmica, não é? Porque a gente vai no limite termodinâmico, escreve a entropia e faz todo aquele procedimento que eu fiz hoje. De novo, relembrei vocês várias vezes, e fiz aqui no reservatório térmico e no gás de Boltzmann. Então tem duas mensagens para vocês pensarem. A primeira é a parte boa. Usando os princípios básicos, a gente conseguiu fazer a conexão e conseguiu mostrar que mecânica estatística descreve de forma microscópica a termodinâmica. A parte ruim, a dificuldade, é que é difícil encontrar esse cara. Certo? Mas aí, isso aqui foi fundamental para a gente definir o caminho. Né? E a gente vai ver que, a partir dessas coisas, a gente vai poder fazer novas definições, onde a gente vai passar por uma nova situação onde a gente não vai mais precisar calcular este objeto. Mas esse cara aqui foi muito importante e ele continuará importante nas próximas coisas que nós vamos fazer. Isso aqui é eu gosto de dizer que esse é um ensemble fundamental e os outros saem como consequências de novas aproximações que nós vamos fazer no sistema. Ou seja, quando a gente não fizer mais energia constante, a gente vai ter que tratar o problema de uma forma diferente. Mas sempre a gente vai se reportar a coisas que a gente já aprendeu. Porque esse curso, uma coisa importante desse curso é que ele é um curso construtivo. A gente está fazendo um castelinho e construindo os tijolos. Esse foi o primeiro tijolo importante. Daqui a pouco vai ter um outro. Mas uma coisa importante, e de novo vocês precisam ficar sempre atentos a isso, é que, ao fazer esses problemas, algumas escalas de energia apareceram. Então, primeiro, todos os problemas que nós estamos em mecânica estatística, eles envolvem esta escala de energia. Dependendo da temperatura que você está, acabou de se manter uma energia associada. E, dependendo dessa energia, comparado com a energia que o problema te apresenta,
as coisas acontecem. Eu tentei mostrar isso nos limites todos que nós fizemos. E veja, no caso do paramagneto, o resultado final acabou ficando a energia do passo, né, a energia que o spin no campo tem, um spin no campo tem, né, que é isso, mais isso ou menos isso. Então, a escala é μh, esta é uma energia, esta é a energia magnética do problema. O problema magnético, ele tem essa escala de energia magnética, μh. Dado um valor de campo, essa é a energia que a gente está tratando. E aí a gente vai fazer isso, estudar a termodinâmica, a mecânica estatística disso. Isso envolve a temperatura que você está. Então, dependendo da temperatura que você está, você está numa escala de energia e isso aqui dá uma escala de energia do problema magnético. A razão dessas coisas é o que faz toda a diferença para você ter regimes diferentes no seu problema. Quando você vai no sólido de Einstein, o que define a energia que caracteriza o sólido de Einstein é H-ômega, que é a energia, a diferença de energia entre os estados, que são igualmente espaçados do oscilador harmônico quântico. Então, você vê a energia do oscilador harmônico, de um oscilador harmônico quântico comparado com a energia térmica que acabou de se manter, dado pela temperatura que você está olhando. Então, você está com T muito grande, T muito pequeno, comparado com esse cara, acontecem coisas diferentes, comportamentos diferentes. Finalmente, no sistema de dois níveis, você tem a energia, que é a diferença de energia 0 e 1, né? A escala de energia, então, é essa energia aqui do estado excitado, que separa os dois estados, a energia que separa os dois estados. Então, é essa energia comparada com o que acabou de se manter que faz toda a física do problema acontecer, né? E, finalmente, o caso primeiro que nós fizemos, que é o gás clássico, ele é a comparação da energia mv2 sobre 2, que é a energia cinética da partícula clássica, comparada com o que acabou de se manter. De novo, a energia clássica dividido por que acabou de se manter. Então, sempre as coisas dependem dessas razões aqui, porque o problema é sempre uma briga entre duas energias, né? A energia que o sistema tem, basicamente, que define como ele se comporta, com qual a temperatura em que ele está sendo estudado. Tá? Então, com isso, a gente acaba a aula de hoje, e eu espero que vocês tenham tido, então, uma visão geral do que é a mecânica estatística quando a gente trata ela no ensemble microcanônico. Tá certo? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje, e na próxima aula a gente vai aprender mais coisas novas e evoluir no entendimento da mecânica estatística. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.